Salve galera, eu sou o Tonzeira e esse aqui é o canal da Parta um Valor. Então já começa, já se inscreve no nosso canal lá no Instagram, @partaumvalor, que a gente vai te dar muita dica boa, muito conteúdo para você poder investir melhor. Mas vamos falar do que interessa. E a bolsa? E a sua carteira, como é que tá? E esse coronavírus? O que está acontecendo no mundo? A gente vai tentar mostrar um pouquinho nesse vídeo para você, algumas dicas, trazer alguma luz para você poder investir melhor. E é isso aí, vamos lá. O que está acontecendo, meu jovem? Primeiro, para entender um pouquinho dessa crise, você precisa entender o que levou a essa crise de fato. Essa crise é um pouquinho diferente das crises que a gente já teve do mundo. Por exemplo, a de 2008 foi uma crise financeira, entre muitas outras que a gente teve daí. A gente teve o Ebola, porém foi na África, foi uma crise de saúde parecida com essa, porém só na África. E vamos tentar ilustrar um pouquinho também qual que é a diferença dessa crise de saúde para o Ebola. Essa crise de saúde, na verdade, é uma crise global de saúde. Por quê? Porque, diferente do Ebola, que só aconteceu na África, ela acontece em todo o mundo, mas tem um fator muito maior. Porque, diferente daquela época, as pessoas se movimentam muito mais em torno do globo. Então, mesmo que começou lá na China, devido às movimentações das pessoas nos dias de hoje, a gente tem um fluxo muito maior de disseminação desse vírus. E, além do mais, ao contrário do que muitos dizem ser só uma gripezinha ou só um resfriadinho, a taxa de contaminação desse vírus é muito maior do que o da gripe, por exemplo. Então, isso afeta muito mais os mercados e tudo que os investidores esperam. O ponto para você, investidor, que você tem que ter em mente em questão dessa crise, não só dessa crise, mas das outras, é que essa crise passa. E você, como investidor, tem que estar preparado para esse momento. Não adianta você ter comprado na alta lá da bolsa, que foi, sei lá, uns 120 mil pontos, e querer vender agora. Não é assim que funciona o jogo, e não é assim que a gente quer te ensinar também. Então, você tem que ter essa base mais sólida para você entender o que você vai fazer neste exato momento. E para entender o impacto dessa crise na sua carteira, você tem que pensar no que o vírus, na verdade, impacta para as empresas que você tem na sua carteira. Se você tem empresas sólidas, empresas que têm altas margens, grande caixa no balanço, esse tipo de coisa, são empresas que são mais sólidas e elas tendem a se recuperar melhor depois da crise. Então pense assim, se você tiver uma Renner da vida, que é uma empresa mega estabelecida, já se provou muito ao longo dos anos, e tiver outros varejistas que são competidores, o que você acha que vai acontecer com os outros? A tendência é que esses varejistas eles peçam falência, no caso, ou empréstimos ou coisa desse tipo, e que a Renner, como muito mais consolidada, saia mais fácil. O que pode acontecer nessa sair mais fácil? Ela pode ter uma margem maior, porque ela não vai precisar sacrificar tanto e pegar empréstimo como os outros concorrentes, ou mesmo, dependendo da posição dela que ela tem em caixa, esse tipo de coisa, ela pode comprar os concorrentes de fato. Então, é por isso que a gente sempre fala que você tem que investir em empresas sólidas. Quando a gente fala de empresas sólidas, em cada setor, você pode pegar a Berkshire, você pode pegar a Google, você pode pegar a Renner, você pode pegar muitas empresas que têm se provado ao longo do tempo e que elas podem sair muito melhor dessa crise do que o resto dos competidores dela. Essa é bem a verdade. E falando em crise, a gente vai colocar aqui um gráfico para você em algum lugar aqui que mostra a recuperação dos mercados em relação às crises. Vamos pegar a mais recente de 2008. Se você pegar, em média, ali os mercados caíram em torno ali de uns 50%, 60%, em torno disso. E a grande questão é como que eles se recuperaram depois dessa crise. Porque muita gente faliu, apesar de ser uma crise financeira. Muita gente teve que vender os ativos, esse tipo de coisa. E aí você tem que pensar quanto tempo demorou para isso se recuperar, quanto tempo demorou. E isso vai de mercado para mercado. Aí vem uma questão que a gente sempre fala, que os mercados se comportam de maneira diferente. Mas que mercados, Tonzeira? Do que você está falando? Você pega o mercado do Dow Jones nos Estados Unidos, você pega o mercado da Nasdaq nos Estados Unidos, aí você tem o Bovespa aqui. São mercados diferentes e que funcionam de formas diferentes. E aí, para você entender por que um mercado recupera de um jeito e por que o mercado recupera de outro, você tem que entender o que os governos fizeram para recuperar os mercados depois. Os Estados Unidos, depois da crise de 2008, eles meio que só subiram. Essa foi bem a verdade até agora. A gente, por exemplo, no Brasil, teve uma crisezinha lá começou ali em 2010 e foi até o finalzinho de 2016, que foi uma crise brasileira, fique em mente disso, que foi
uma questão do Brasil, que foi em relação ao governo, de fato, e que não teve esse mesmo comportamento nos outros mercados. Essa foi bem a verdade. Então, por exemplo, se a gente tivesse tido alguma política um pouco mais diferente do que a gente teve depois dessa crise com o novo governo, talvez o nosso índice estaria num nível bem maior do que ele está hoje. Essa é bem a verdade. E para entender isso, você tem que entender como que os Estados Unidos se comportaram depois da crise. Não só a taxa de juros, a como eles investem o dinheiro deles. Porque todo mundo caiu no mercado de 2008. O Brasil e os Estados Unidos. Os dois se recuperaram da mesma forma? Não. Essa é a verdade. Lá é uma questão política de como eles investem os recursos, e aqui é a questão política de como a gente investe os recursos. Obviamente que se você pegar, depois que todo mundo subiu, o que aconteceu? A gente só caiu ali de 2010 para 2016. Agora pega ali de 2009, 2010 e vem até agora nos Estados Unidos para você ver como que se comporta a bolsa deles. De uma maneira completamente diferente. E aí que entra a questão um pouco do risco político que a gente tanto fala na carteira também. O que é mais seguro? Por que se paga mais prêmio aqui nas ações do Brasil do que nos Estados Unidos? Porque, obviamente, eles têm uma segurança política maior do que a gente tem aqui. Essa é bem a verdade. Não só como o governo investe os recursos, mas como o governo se comporta. Por exemplo, em 2016 a gente teve um impeachment aqui no Brasil. Os Estados Unidos teve impeachment? Não. Então, são coisas que pesam, e querendo ou não, que muitos investidores falam que o ativo mais seguro que existe no mundo são os títulos do Tesouro Americano. Para a gente aqui é nossa famosa Tesouro Selic, para eles lá os Treasury Bonds, que são os títulos do Tesouro Americano, que em tese são os investimentos mais seguros que existem no mundo. Muita gente fala de ouro e muita gente fala de Tesouro Americano. Então pensa que você está investindo numa economia super forte, que é os Estados Unidos lá, apesar de 2008 e 2009 estar numa coisa mais frágil ali devido à crise financeira, mas você está investindo em ativos muito mais seguros devido ao risco político que você tem naquele país, que é uma economia forte, uma economia que se recupera, é um governo que se preocupa nesse tipo de coisa. Aqui, aparentemente, a gente não se recuperou tão forte. Então, investir no Brasil requer um prêmio mais alto do que se investir nos Estados Unidos. É isso que você tem que ter em mente. Agora, por exemplo, por que todo mundo caiu tanto aqui, por exemplo, Brasil, Argentina, países mais sul-americanos, do que os Estados Unidos, por exemplo? Média ali, os Estados Unidos caíram de 20% a 30%, aqui a gente já caiu mais de 50%. Por quê? São atitudes que você toma como governo que fazem o investidor colocar o dinheiro ou não no seu país, e é isso que você tem que ter em mente. Lá a bolsa não caiu tanto porque o governo demorou um pouquinho para agir, ok, não tem problema. Problema tem, mas enfim. Mas eles tomaram atitudes mais rápidas e mais eficientes do que aqui. Um outro ponto para falar também, que muito bem lembrado pelo nosso querido cameraman aqui, é que é uma questão também um pouco social que existe nos Estados Unidos, de como é distribuído o poder entre as entidades lá, por exemplo. Aqui a gente depende muito mais de recurso federal. Lá, por exemplo, a Califórnia tem muito recurso que ela não depende tanto de ajuda do governo federal. Isso implica o quê? Que eles podem tomar decisões mais autônomas e fazer lockdown mais fácil, nesse sentido, se você parar pensar, porque eles têm os recursos. A gente tem recursos aqui em São Paulo, mas a gente depende muito mais do governo. Então, são coisas que pesam na hora do investidor colocar ou não o dinheiro dele naquele momento. E é isso que você tem que ter em mente na hora que você vai investir o seu dinheiro, porque isso é mega importante no final das contas. Que é isso que, na verdade, vai mostrar para você como que os mercados vão reagir depois. Mas vamos falar de outra coisa muito importante para você, que no final das contas é como que está o seu preço médio aí. Eu sei que você começou a investir ano passado, que a bolsa tava na modinha. Tava todo mundo falando. Todo mundo falando, porra, vamos ganhar dinheiro pra caramba aqui. Sucesso na bolsa e de repente, paulada. Toma a pedrada. Olha a pedra. E de repente a bolsa caiu 50%, você perdeu 50% que você investiu. Aí você fala, caraca, a bolsa é cassino. Não, meu jovem, bolsa não é cassino. São razões muito explícitas por que acontecem as coisas. Mas pensa da seguinte maneira, o que o coronavírus impactou para você que investe na bolsa brasileira?
Porra, Tonzeira, eu não sei. O que o coronavírus impacta na empresa que eu investi, as empresas que eu tenho na minha carteira? Vamos supor que você tenha empresa de varejo. Varejo não farmacêutico, porque varejo farmacêutico continua no mercado também. Pega a Renner aí, que eu já falei. Vamos ficar no mesmo exemplo. Ou a gente pode dar outro exemplo depois também, tanto faz. A Renner vai ficar... A gente está no lockdown um mês, 1, 2, 3 meses ali de porta fechada, sem ter faturamento. E o que isso impacta para você? A gente investe pensando em longo prazo. Essa é a verdade. Se você quer investir pensando em curto prazo, você vai fazer curso de day trade, você vai fazer esse tipo de coisa. Aqui a gente não vai ensinar isso para você. A gente vai ensinar você a ter um pensamento de longo prazo, 20, 30 anos, para você, a hora que você poder chegar lá, tá com uma aposentadoria muito melhor do que a que o governo tem a oferecer para você nesse momento, por exemplo. Então pensa assim, para a Renner, suponha que a ação da Renner está valendo R$10. Você comprou ela a 10, não tem problema. E está projetando um crescimento aí para frente. De repente aparece uma crise, ela vai ter que ficar fechada por 3 meses. Putz, e agora? A Renner vai falir? Como que vai ficar a Renner agora, hein? Aí você pensa, pô, a Renner vai falir? Se você deu uma estudada no case da Renner, leu o balanço e viu que ela tem como passar por essa crise de uma forma mais fácil que os concorrentes dela, por exemplo, você sabe que a Renner não vai falir. E a tendência é que ela saia muito melhor do que ela entrou nessa crise. Que ela vai ter muito menos concorrência nesse sentido. Até o cachorro tá latindo concordando comigo aqui, vocês estão vendo. E nesse exato momento, o que você tem que ter em mente? Ela vai ficar 3 meses sem faturar. Beleza, não tem problema. Você é investidor de longo prazo, certo? O que você vai ter que pensar? A Renner é uma excelente empresa. Depois da crise ela vai continuar sendo uma excelente empresa? Provavelmente vai continuar desse jeito. Um trimestre, 2 trimestres que sejam impactados por essa fechada de loja que ela teve, o que aconteceu? A ação estava valendo R$10, um exemplo. Não sei de cabeça quanto estava valendo, mas só para exemplificar para vocês. Estava valendo 10. Você estava comprando Renner a 10, porque ela é uma empresa boa, ela vai crescer. Ok. Após a crise, ela estava valendo 5, caiu 50% na média do mercado. Você fala, caraca, eu estou comprando 50% como ação do que ela estava valendo antes. Isso é uma oportunidade para você ou é um risco, sabendo que você investe em longo prazo e que muito provavelmente ela vai sair melhor do que ela entrou? Para mim é uma oportunidade muito clara. Mas isso é só um exemplo de Renner que a gente está falando. E isso serve para exemplificar para vocês que 1 ou 2 trimestres no horizonte de longo prazo que você pensa da sua empresa, uma empresa boa, só reforçando novamente, uma empresa boa que tem um balanço sólido, margem alta, caixa alto ali também para sustentar essa crise e para eventuais oportunidades, são empresas que tendem a sair melhor dessa crise e ser mais suscetíveis ao sucesso no futuro. Então, pensa que 2 trimestres para a empresa que você está vendo de fato que são empresas boas e você tem a oportunidade de comprar essas mesmas empresas que antes você pagava 10 e agora você pode pagar 5 por elas, é uma oportunidade gigantesca que você tem pela frente. E a gente nunca sabe quando vai vir uma crise de novo. Essa é bem a verdade. Pode acontecer daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos? Pode acontecer. A última crise que a gente teve aqui no Brasil foi em 2016, mas se você considerar escala global, que pode ser Estados Unidos, que é uma das principais bolsas, se não a principal, a última crise que eles tiveram foi em 2008, 2009. Então, quer dizer, a gente está em 2020. São 10 anos sem ter uma crise para eles. Então, pensa que quem comprou uma ação, por exemplo, o Google, que é uma ação que a gente discute bastante aqui, que valia, sei lá, deu quase um upside de quase, sei lá, 300.000% nesse período. Então, é uma empresa que sobreviveu à crise e teve um sucesso muito grande, e nem a longo prazo, para me pensar. 10 anos de crise de longo prazo, nem é tanto. Pensa daqui a 20, como que vai estar a Google daqui a 10 anos. Então, são ativos que são bons, são sólidos, e que 1, 2 trimestres para eles, pensando a longo prazo, vai ser quase que nada um risco para essa ação. É isso que você tem que ter em mente. Então, qual que é o segredo para você sair dessa crise, na verdade? Escolher empresas boas, sólidas, com balanços bons, que você sabe que, em tese, elas podem sair boas e melhores dessa crise,
e comprar essas empresas com o preço de hoje, que em geral são 50% menores do que você estava pagando há 2 meses atrás. E isso no longo prazo, você pagar 50% do que você está pagando hoje, no longo prazo isso vai te dar um retorno absurdamente maior do que você teria se comprasse elas no preço de antes. Essa é bem a verdade. Você está dizendo então, Tonzeira, é que a bolsa está em promoção, 50% Tá, off. deu a louca no gerente. 50% Deu a louca off. no gerente, bicho. Deu a louca no gerente. 50% off de empresas mega sólidas e que já estão aí no mercado há anos. Petrobras, ok, tem o ponto da crise do petróleo. Vamos pegar outra, vai. Itaúsa, a famosa Itaúsa, que a galera adora Itaúsa. Porra, Tonzeira. Itaúsa tava quase, sei lá, R$14 antes. 15? 15? Meu Deus do céu, tava melhor ainda. R$15. E de repente, olha só que loucura. Você tá podendo comprar Itaúsa 7. O que aconteceu? Tá 50% de desconto. Então, é uma mega oportunidade que você tem. Uma empresa que já se provou ao longo dos anos, no caso uma holding de Itaúsa, que já se provou ao longo dos anos, que continua crescendo, pagando bons dividendos no caso deles, pagando 50% menos, é uma baita oportunidade. E outra, Tonzeira, mas Itaúsa pode não se dar tão bem nessa crise, sei lá, o mercado pode cair, o mercado bancário pode se dar mal depois, não tem problema. Pensa no caixa da empresa. Quanto que você acha que Itaúsa tem de caixa? Você acha que ela não pode, de repente, não tá rolando mais questão financeira aqui. Eu vou pegar, sabe o que ela vai fazer? Vai pegar o caixa lindo e maravilhoso dela, que é absurdamente grande, vai pegar e vai comprar um negócio mais inovador. Vai investir em uma nova tecnologia, vai investir em inovação e no final das contas ela vai conseguir fazer um investimento melhor e gerar mais valor para o acionista dela. Então no final das contas você está comprando um excelente negócio por 50% que ele vale. Se você for na Bolsa dos Estados Unidos, pegar a queda de Facebook, ou a queda de Google, ou a queda de Berkshire Hathaway, lá, que é do famoso Warren Buffett, você vai conseguir ver que eles geram muito valor ao longo do tempo. E uma queda de 30%, 40% no valor deles, pela projeção que eles têm para crescer, está praticamente tendo um desconto que você não vai ver de novo tão cedo na sua vida. Então é uma mega oportunidade para você, investidor. Então, no final das contas, Tonzeira, qual que é a fórmula mágica? Como dizia no The Little Book That Beats the Magic. Qual que é a fórmula mágica? Magic Fórmula. Comprar empresas boas, sólidas, que tenham balanços sólidos, já se provaram há alguns anos no mercado e que sabemos que ela tem posições de caixa suficiente para passar essa crise tranquilamente e que você sabe que, pagando o valor que você está pagando hoje, 50% mais barato, você vai ter um retorno muito maior no seu futuro. Beleza? Fica aqui o meu abraço. Tô avisando já que o canal tá começando hoje, é o primeiro vídeo, então, ativa o sininho aqui embaixo. Ativa o sininho aqui embaixo, por favor. Fortalece naquele like maroto, que a gente vai trazer muito conteúdo bom pra vocês, beleza? Compartilha com seus amigos aí que estão loucos aí por causa da crise, que bolsa virou cassino de novo. Não, amigo, vamos com calma que o coronavírus vai passar, a crise vai passar e a oportunidade que você está tendo agora você não vai ter depois, beleza? Escreve aqui nos comentários o que você quer que a gente comente, qual que é o próximo assunto que você quer que a gente fale, enfim. E segue a gente lá no Instagram, que a gente traz muito conteúdo bom lá também, beleza? Valeu!